Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, a gente vai, nesse primeiro vídeo, concluir a sessão 1.1, né? Axiomas de incidência e ordem. E daí, nos próximos vídeos, iniciar já a sessão 1.2, que são os axiomas sobre medição de segmentos. Então, vamos nesse primeiro vídeo aqui concluir o conjunto de axiomas, né, e definições correspondentes à sessão 1.1. Beleza? Então aqui a gente tem dois axiomas e uma definição, né, para concluir essa sessão. Então vamos para o axioma 4. Bora lá. O axioma 4 diz o seguinte: dados dois pontos distintos, A e B, sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. O que seria isso? É um axioma bem intuitivo, é bem simples a ideia, e ele acaba sendo um axioma de incidência e também de ordem. A ideia é a seguinte, né? Bem simples. Então, dados dois pontos distintos A e B, esses dois pontos definem uma reta, determinam uma reta, né? Que a gente viu por um axioma. Então, dados dois pontos distintos A e B, eles determinam uma reta M ou reta R, certo? O que diz esse axioma é o seguinte: dados esses dois pontos, sempre vai existir pelo menos um ponto C entre A e B e pelo menos um ponto D, tal que B está entre A e D, certo? Ou seja, ele nos garante a existência de um ponto dentro do segmento, todos eles na reta, né, na reta M, ele nos dá a existência de um ponto C dentro do segmento e um ponto D fora do segmento. Poderia ser fora aqui do lado esquerdo, de modo que A está entre D e B também, beleza? Então ele dá a existência de pontos aqui e pontos aqui, pelo menos um, né, em cada posição. Então acaba sendo um axioma de incidência, esses pontos C e D incidem sobre a reta, e além disso é um axioma de ordem, C entre A e B entre A e D, beleza? Um axioma bem simples, bastante intuitivo, né? Que a gente eventualmente vai utilizar. Vamos fazer a representação geométrica aqui, né? Então, esses pontos A e B determinam uma reta, certo? E aí, o que o axioma dá é a existência de um ponto C aqui, entre A e B, e um ponto D aqui, tal que B está entre A e D, beleza? Essa seria a representação geométrica desse axioma, axioma 4. Bom, aí, para a gente poder ir para o axioma 5, a gente precisa antes apresentar essa definição com dois itens. O assunto dessa definição, o conceito dessa definição que a gente trabalha é o conceito de semiplano. Então a gente faz o item 1 visando poder definir semiplano no item 2. Então bora lá. Como definir semiplanos? Primeiro, a gente precisa dessa definição auxiliar 1 aqui. Então bora lá. Vamos fixar uma reta M, seja M uma reta, e a gente vai considerar dois pontos fora dessa reta M, certo? E aí a gente vai dizer que esses dois pontos A e B, eles estão em um mesmo lado da reta M, se o segmento AB não intercepta M. Vamos interpretar isso. Então, o que ele dá aqui? Seja M uma reta, considera M uma reta qualquer, e considera dois pontos fora dessa reta, certo? A gente vai dizer que esses dois pontos estão em um mesmo lado dessa reta. Por exemplo, considera aqui o ponto A e o ponto B. A gente diz que os dois pontos A e B estão no mesmo lado da reta M se o segmento AB não intercepta a reta M. É bastante intuitivo, né? Então a gente diz que os dois pontos estão em um mesmo lado da reta quando o segmento determinado por eles não intercepta essa reta. Naturalmente, se o segmento determinado pelos dois pontos intercepta a reta, a gente vai dizer que eles não estão em um mesmo lado da reta, estão em lados distintos, né? Ou em lados opostos a essa reta, certo? Então o critério para determinar se eles estão ou não do mesmo lado da reta é quando o segmento não intercepta ou quando ele intercepta, beleza? Nesse caso, a gente está interessado aqui, nesse caso aqui, né? Quando eles estão em um mesmo lado da reta. Bom, já tendo definido quando dois pontos estão de um mesmo lado da reta, a gente pode definir semiplano. Vamos olhar intuitivamente o que seria semiplano e dizer o que a gente precisa.
O que a gente precisa de conceito geométrico para definir um semiplano? Basta que a gente tenha uma reta, M, e um ponto A fora dela. Só isso. Então, dados uma reta M e um ponto A fora dela, a gente vai definir um semiplano determinado por M e por A. Como é feito isso? Bora lá. Então, considera ainda a reta M e considera A um ponto fora dela, certo? O conjunto constituído pelos pontos dessa reta e por todos os pontos B, tais que A e B estão em um mesmo lado da reta, é chamado de semiplano determinado por A. Então, vamos fazer aqui de uma maneira... Vamos interpretar isso geometricamente. Dado uma reta M e um ponto A fora dela, certo? O conjunto constituído pelos pontos da reta, juntamente por todos os pontos B, tais que A e B estão em um mesmo lado da reta, acaba determinando um conjunto. Esse conjunto é chamado de semiplano determinado por M e A, certo? E aí, o semiplano determinado por MA vai ser denotado por PMA, certo? Então, basta que a gente tenha uma reta M e um ponto fora dela, a gente tem o semiplano determinado por essa reta e por esse ponto, beleza? Então, vamos fazer aqui uma representação geométrica, dadas a reta M e um ponto A fora dessa reta. Com isso, esses dois elementos geométricos definem um semiplano. É o semiplano determinado pela reta M e pelo ponto A. Esse semiplano a gente vai denotar por PMA, certo? Então, essa seria uma ideia bastante... uma interpretação geométrica da definição, beleza? Com isso, a gente já tem um semiplano definido, né? Por reta e ponto. E aí, com isso, a gente vai para o axioma 1, o axioma 5. De maneira intuitiva, dado uma reta M, a gente vai poder ter que... essa reta vai determinar dois semiplanos, né? Isso é bastante intuitivo. Então, olha só, quando a gente fixar uma reta M, a gente pode ter um ponto desse lado da reta, certo? Pela definição que a gente viu, e a gente pode ter um ponto B do outro lado. Aí o que a gente vai ter? A reta M e o ponto A determinam o semiplano PMA. Concordam? E a reta M e o ponto B determinam o semiplano PMB. Ou seja, isso é bastante intuitivo e é dado pelo axioma 5, que diz o seguinte: uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, que é os que eu comentei ali, cuja interseção vai ser a própria reta M. Então, bora lá. Ó. A gente representa aqui a reta M e ela determina dois semiplanos distintos. Basta que eu tenha um ponto de uma reta, né, de um lado da reta, e um ponto do outro lado da reta, certo? A reta M e o ponto A determinam esse semiplano do lado de cá, que é o PMA, e a reta M e o ponto B determinam o semiplano do outro lado. Esse aqui vai ser o semiplano PMB. O que diz esse axioma é que essa reta determina esses dois semiplanos e, além disso, a interseção entre eles vai ser a própria reta M. Por quê? Na definição de semiplano, esse semiplano inclui a reta M. Então, aqui, PMA, interseção com PMB, essa interseção é a própria reta M, que eu coloquei R, mas é a própria reta M, beleza? Certo? Então é isso que diz o axioma 5. Com isso a gente conclui o conjunto de axiomas da seção 1.1, né? E nos próximos vídeos já vamos para a próxima seção.